Partindo da explicação que deu sobre discriminação, moro nos Estados Unidos, mas não sou legal aqui nem meu filho. Tentei matriculá-lo na escola católica e ele não foi aceito por isso. Tá certo isso? Tá, vamos lá. Tá, que eu entendi a pergunta. O tá foi, eu não tô te respondendo, eu só entendi a pergunta aqui. Vamos lá, Elisa, vamos lá. Você tá trabalhando aqui um conceito que é um conceito jurídico, tá bom? Então, conceitos jurídicos, eles sempre oscilam de tempos em tempos, eles não são doutrina católica, tá joia? Então, vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa, eu preciso fazer um juízo moral sobre abandonar o Brasil e ir morar ilegal em outro país. E esse juízo moral, ele vai entrar no campo da especulação teológica. Então eu vou fazer um exercício com vocês para poder aplicar, tá bom? Então eu quero que vocês venham comigo nesse percurso. Como é uma especulação teológica, é óbvio, existem moralistas que provavelmente não concordam comigo. E baseado na opinião que eu acredito que eu tenha sobre isso, vai ter para os dois lados moralistas não concordando. Então, vamos lá. Primeira coisa é, o que a igreja diz a respeito das leis civis? As leis civis, elas são uma vontade divina, no seu sentido amplo. É necessário que as leis civis existam. A igreja católica não defende um Estado anarquista. A igreja não defende o anarquismo. Então, esse pensamento de terra sem lei, o comunismo, por exemplo, é assim. O socialismo não. O socialismo ele é a fase de transição, né? Mas o comunismo, ele é meio que um anarquismo pro outro lado, né? Então, o anarcocapitalismo é uma coisa e o anarcocomunismo é outra. Mas a gente não chama o anarcocomunismo de anarcocomunismo, a gente chama ele de comunismo, porque é a mesma coisa, né? Então, a igreja defende que as leis existem, que as leis existam. E é necessário que os fiéis cumpram essas leis. Porém, a obrigação dos fiéis de cumprirem as leis não é uma regra absoluta. Como dizia Santo Tomás de Aquino, as leis só são válidas na medida em que são leis, na medida em que são justas, porque elas foram feitas para alcançar justiça. Por que eu estou citando Santo Tomás de Aquino? Porque é ele que embasa a doutrina magisterial sobre este assunto. Entendeu? Então uma lei para ser lei é necessário que ela seja justa. Então os fiéis, eles são dispensados do cumprimento das leis injustas. Eles são dispensados do cumprimento dessas leis. Até aqui, eu tô falando da lei do seu país de origem, tá bom? Você é brasileiro. Ponto final. Você é brasileiro, ok? A partir do momento em que eu decido sair do Brasil para morar num outro país é um crime? Não, não é um crime, né? Se fosse um crime, como na Coreia do Norte, seria uma lei injusta também, você poderia. Então você pode sair para morar no outro país. Acontece que a partir do momento que você entra nos Estados Unidos, você está sujeito às leis daquele país, certo? E estar sujeito às leis daquele país envolve estar legal nesse país. Porém, ao meu ver, estar ilegal num país de maneira pacífica seria incorrer num pecado venial, porque não é uma lei que perturba a vida social e etc, né? Então tem mais critérios aqui, mas eu não vou detalhar tudo para poder não gastar tanto tempo, certo? Só que qual é a questão? Os Estados Unidos têm o direito de não receber alguém? Tem. Não são todas as pessoas que têm o direito de morar nos Estados Unidos. Não são. Então, a discriminação que os Estados Unidos faz de não receber certos imigrantes é justa? É justa. Ele pode fazer isso. E se uma lei é justa, a igreja naquele país vai seguir essa lei. Sacou? E como é que funciona a lei nos Estados Unidos? Muito provavelmente, a lei dos Estados Unidos proíbe as escolas de receberem alunos que sejam ilegais no país. Aqui eu estou especulando. Pode ser que seja. Se for o caso, sim, a escola católica onde você tentou matricular o seu filho está certa em não receber o seu filho. Entendeu? Aí talvez a gente pergunte, mas é maldade. Isso aí é uma outra discussão. Mas pra gente poder ser bem justo, cabe também ao imigrante entender qual é o jogo que ele se dispôs a jogar, certo? Então eu sei que muitos de vocês, quando imigram para os Estados Unidos, imigram no interesse de, no futuro, conseguirem o green card. E isso é uma possibilidade. E por ser uma possibilidade, você tá dentro do jogo, você tá jogando o jogo. Mas a partir do momento que você se dispõe a entrar, a sujeitar a lei daquele país, você tem que ser justo com você e entender que você se sujeitou à regra desse país. E é uma regra justa. Os países não são obrigados a aceitar todo mundo como imigrante, entende? Então, nesse quesito, é uma questão meio de honestidade intelectual. Eu fui para outro país e até eu conseguir esse green card, eu estou sujeito às leis desse país para os imigrantes ilegais. That's the game. Entende? Então, quem tá certo e quem tá errado? Eu acho que os dois estão certos em tentar uma nova vida, o outro em tentar regular a entrada desses imigrantes. E dentro do jogo, nós jogamos o jogo dentro da regra. Então sim, o colégio tá certo. Se é uma regra católica seguir as leis justas do seu país de origem, então está certo a escola em não aceitar a matrícula do seu filho até você conseguir esse green card.
ou esse, não sei se nos Estados Unidos chama assim também, né? Esse Permanent Resident, né? Esse PR, não sei se é assim que chama nos Estados Unidos. Eu sei que é assim no Canadá, né? Mas eu sei que nos Estados Unidos também tem esse Permanent Resident. O cara não é green card, mas ele pode morar no país e tem direito a acesso a outras coisas, né? Então fica aí essa resposta. Mas nada que, assim, prive você, Elisa, de ir atrás de mais informações, tá bom? Eu fiz o exercício aqui para não te deixar sem resposta, mas isso aqui não é algo batido no martelo, tá? Então isso passa pela tua ponderação e pela tua pesquisa também, né? Dar uma pesquisada a mais e coletar mais informações, mas sempre na perspectiva de tomar uma decisão que você julgue justa, daquilo que você acha ser o mais justo possível.